Graças a Deus. A paz do Senhor para todos. Que o Senhor vos abençoe poderosa e maravilhosamente e que venhas a ter um dia de bênção, um dia de paz. E a palavra que eu tenho para hoje encontra-se na Epístola de Paulo aos Filipenses, capítulo 3, e eu quero ler o versículo 8 e o versículo 9. E diz assim: E na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas as coisas e as considero como esterco para que possa ganhar a Cristo e seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo Jesus, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Meus irmãos, graças a Deus, eu quero pedir que você deixe o seu like, se inscreva no canal, e vamos agora conversar um pouquinho sobre esta palavra. Que coisa gloriosa, esse homem, o apóstolo Paulo, que era um rabino, zeloso da lei, descendente de hebreus, hebreu de hebreus, como ele diz, repreensível na lei, judeu de judeu. E pelo que entendemos, aos seus 20 e poucos anos, era um rabino, então um homem de uma grande cultura. Mas ele era perseguidor da igreja. Mas num dia, ele teve um encontro. Meus irmãos, o encontro é muito importante na nossa vida. O encontro pode levar o homem para o bem ou para o mal. E aqui ele teve um encontro espiritual com Jesus. Não foi uma visão. Pelos dados que vemos dele escrito em Coríntios, ele viu Jesus diretamente agora. O Senhor apareceu para ele. E este homem foi mudado. E agora ele que se julgava muito importante. E ele começa a refletir agora, porque entrou vida nele, foi iluminado. E ele começou a ver que aquela justiça que ele tinha não valia nada. Tudo aquilo que ele tinha, ele considerou como esterco. E alguém já diz até que esterco e adubo serviu para o crescimento da nova plantinha espiritual que o Senhor plantou nele, mas não vamos pensar em esterco, vamos pensar que ele considerou tudo aquilo como sem ter o devido valor. Mas por que ele considerou tudo? Dele ser fariseu, hebreu de hebreu, irrepreensível na lei. Ele mudou, agora era nova vida. Por que ele disse tudo aquilo, considerou como esterco, como sem valor? Porque ele queria ser achado em Jesus. E aqui o versículo 9 é muito importante. E seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei. Meus irmãos, muitas pessoas querem ter a sua justiça própria. E até em nosso meio, nós temos irmãos e irmãs que falta de entendimento. Homens crentes, sim. Fiel, sim. Mas é o que nós chamamos, sempre parece que é o santarrão. Ele acha que está mais justo do que o outro, ele acha que tem mais justiça, mas Paulo diz que ia ser achado nele, não tinha a justiça dele. E às vezes, nós que estamos servindo ao Senhor, achamos que tem muita justiça, mas eles não querem a minha justiça dele, mas a que vem pela fé. A justiça que vem pela fé, meus irmãos, isso é coisa poderosa, não é do homem. Você não alcança com teus méritos. A justiça que vem pela fé é em Cristo Jesus. E ele ainda diz que essa justiça vem de Deus pela fé. Então é pela fé. A nossa fé. Agora, eu quero entrar no mérito. Nós às vezes mencionamos
a qualidade da pessoa, a produção, o nível espiritual. E às vezes nós fazemos comparação com uma lâmpada. Digamos o seguinte, está passando a voltagem naquele fio. E uma lâmpada clareia mais do que a outra. Mas por quê? Porque aquela tem mais potência. Há uma queda, um potencial, uma diferença de potencial maior que vai. Então aí está o problema. Todo salvo, todo receber a graça. E agora, você é uma lâmpada de meio watts ou uma lâmpada de 500 watts? Se você é uma lâmpada de meio watts, não vai iluminar nada, serve apenas para passagem no corredor, indicação assim. Mas se você tem uma lâmpada, um potencial, você vai iluminando mais. Agora, isso é a parte individual. O Senhor deu a graça para você, deu para mim, salvou, nos deu a fé que vem de Deus. Então, recebemos essa justiça dele. Agora, de acordo com o potencial, e como vou ter esse potencial? É como você se entrega para Jesus, como você se dá para ele. Aqui Paulo teve um grande potencial, porque ele deixou de lado tudo. E às vezes, meus irmãos, nós não queremos deixar de lado tudo. Somos salvos, estamos servindo a Jesus, mas nós não nos rendemos inteiramente. E aí a unção não entra plenamente em nossa vida. Mas você foi chamado, eu fui chamado para alcançar, para ter plenitude. E aí isso é da pessoa. O Espírito Santo está em você, está em mim, está em outro. Mas um produz mais. Jesus falou também daquela planta que foi semeada na boa terra, eram iguais. Uma produziu 30, outra 60, outra 100. Por quê? Foi da planta. Então, como é que você se entregou para Jesus? Como é que você está? Você deixa que a justiça de Deus esteja em você completamente, se rendeu por completo, mas muitas vezes nós não rendemos por completo. E aí é pela metade, é salvo. Tem o Espírito Santo, tem, mas não tem plenamente. E o Senhor está nos chamando para ser plenamente. Você, meu irmão, minha irmã, que está me ouvindo, seja uma tocha, seja uma lâmpada fulgurante na obra do Senhor. Isso depende de você, porque o poder você recebeu, a corrente elétrica, eu dei comparação, você recebeu, agora você. Seja uma lâmpada fulgurante para a obra do Senhor. Eu quero orar. Pai eterno, Deus de amor e bondade, abençoa todo o teu servo, a tua serva, e dá-nos graça, sabedoria e compreensão, Senhor, para te servir na plenitude do Espírito Santo. Pai eterno, eu peço em nome de Jesus. Amém.